Oi, boa noite, um feliz 2022 para você. O ano é novo, mas as incertezas em relação ao coronavírus não se despediram com 2021, principalmente agora com a variante Ômicron. A nova cepa tem levado a um pico de infecções na Europa e também nos Estados Unidos. E por aqui, qual o cenário que se desenha no país que demorou a ver a vacinação deslanchando, mas que agora tem índices melhores do que muitas nações desenvolvidas? E a gripe, até que ponto preocupa? Assuntos para discutirmos com os nossos convidados de hoje, o infectologista Carlos Starling. Doutor, muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Murilo. Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Satisfação toda nossa neste começo de 2022 e também a patologista clínica Paula Távora. E Paula, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para discutir temas de tanta relevância e da nossa preferência, né, cara? O diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha, sempre aqui com a gente. E aí, Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas. Agradecer aos nossos convidados por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar aqui o nosso programa com a gente fazendo, com cada um dos senhores, fazendo um cenário para esse 2022. Se para o 2021 a tônica era começar a vacinação começou, demorou, mas deslanchou. Para este ano, qual que é a tônica do 2022, Paula? Olha, a nossa esperança é de que as coisas ficassem mais calmas e mais controladas, mas infelizmente nós estamos lidando com um vírus. E assim como a gente tem aquela máxima, né, que no século XIX o homem parou de temer a Deus e passou a temer os micróbios. Então a gente sabe que vírus são organismos que sofrem mutações e variantes, que é o que nós estamos encarando aqui agora. Mas, diante do sucesso da vacinação, nós temos sim uma perspectiva de um ano com menor incidência da infecção, com melhoria nas coberturas vacinais, mas ainda assim, a despeito do nosso sucesso na vacinação, isso não é permeável no nosso mundo globalizado. Então, muitos países não tiveram o mesmo sucesso que nós na vacinação, então nós temos ainda a perspectiva de variantes ocorrendo, como é o caso da Omicron, que é a nossa surpresa aí, né, do mês de novembro, e que agora vem aí incomodando um pouquinho. Então, vírus é isso, gente. Enquanto eles estão disponíveis, em que a gente não consegue diminuir a disponibilidade, a transmissibilidade, as variantes são possíveis de ocorrer. Então, nós teremos um ano aí de uma vigilância, mas, sem dúvida, bem melhor do que 2021. Então, motivos para um feliz 2022, doutor Carlos? Temos. Como muito bem colocou a Paula, né, com quem é um prazer dividir essa bancada, né, nós temos motivos para sermos otimistas, mas é um otimismo cauteloso, né? O otimismo está relacionado à vacinação, né? Com certeza, a vacinação, a eficácia das vacinas, que nós vimos a epidemia ser catastrófica no primeiro semestre, né? E uma queda progressiva na medida que nós fomos vacinando. Isso foi evidente, tanto das internações quanto das mortes, né? E a incidência em geral. Esse é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo é a chegada de tratamentos, mas tratamentos de fato efetivos, né? De fato que passaram por estudos randomizados, duplos cegos, estudos bem feitos, revisados por pares, publicados em revistas sérias. Esses tratamentos estão chegando para nós agora. Então, nós vamos ter tratamento para as fases iniciais, né? Nós vamos ter tratamentos mais eficazes para as formas mais graves, né? Já temos esses tratamentos, né? Estratégias de tratamentos que nós não conhecíamos, né? E temos também a possibilidade de vacinas esterilizantes, do surgimento de vacinas que evitam, né, que o indivíduo se infecte, ou seja, que ele não passe o vírus para frente. Então, essas vacinas estão em pesquisa, as que nós temos hoje já nos dão muita tranquilidade, mas essas outras vacinas... Então, essa é a parte boa da história, né? A parte preocupante é exatamente o que a Paula citou, né? É a falta de equidade mundial na distribuição das vacinas.
enquanto nós tivermos um país em que essas vacinas não tenham chegado, a cobertura vacinal não tenha sido acima de 80%, 85%, né? O ideal sempre é 100%, né? Nós temos a possibilidade de escapes, de variantes surgirem nessas populações mal cobertas. E aí não foi meio que isso também, né, doutor? Um escape ali, né? A Ômicron é um escape e como a Ômicron podem vir outras cepas. Muitas outras, como veio a Gama, né? A Beta, né? O alfabeto grego. Ou seja, o alfabeto grego está disponível. Enquanto não tiver equidade na distribuição das vacinas no planeta, nós temos sempre a possibilidade de ter uma variante a nos preocupar. Doutor Carlos, o senhor falou do cenário mundial, mas pensando internamente no Brasil, essa não vacinação das crianças, por exemplo, que não começou ainda, ela também pode ser uma brecha para a entrada de novas variantes? Com certeza, com certeza. Né? Então, nós temos que vacinar todas as faixas etárias que forem possíveis. E na medida que os estudos forem avançando, inclusive para as idades mais tênues, né, abaixo de 5 anos de idade, o ideal é que nós vacinemos abaixo de 5 anos. Então, todos os estratos. Enquanto nós tivermos pessoas ou grupos não vacinados, nós temos a possibilidade de surgimento de novas variantes. Por que essa resistência no Brasil? Como que vocês dois analisam essa resistência, por exemplo, agora a vacina para as crianças de 5 a 11 anos? Desde o começo houve resistência, mas agora nas crianças de novo. Bom, a Paula pode lamentavelmente, a gente teve uma politização da vacinação de Covid, e isso não foi só no Brasil. Mas falando do nosso cenário interno aqui, a ciência se comunica através de publicações científicas. Então, é óbvio que a gente precisa aguardar estudos, como o Carlos comentou, estudos documentados em revistas sérias da segurança, da eficácia dessas vacinas. Agora, o público infantil, ele não foi devidamente estudado até recentemente. Agora que nós temos estudos, é muito importante que eles sejam alcançados e integrados ao público-alvo. Porque é isso que ele falou, a vulnerabilidade da criança, nós estamos com muitos casos de crianças contaminadas, infectadas, e não vamos menosprezar a importância da doença nessa faixa etária. Ela pode se apresentar de forma branda, mas também complicando, né? Os riscos são os mesmos. Então, deixar as crianças de fora é um equívoco. Né? Doutor Carlos, antes da nossa entrevista, a gente estava comentando aqui sobre essa questão das fake news, e durante toda a campanha o que a gente mais viu surgirem são justamente essas notícias falsas. Para quem algum pai, algum responsável que eventualmente está com dúvida sobre, não digo nem eficácia da vacina, mas sobre todo o processo pelo qual a vacina percorreu, atestando toda a segurança dela, o que o senhor pode falar para esse pai, para essa mãe, que talvez até de forma legítima esteja preocupado, sim? O que dá para falar para esse pai e para essa mãe? Eu vou pegar um pouco da pergunta do Murilo e emendar na minha. Emendo na sua. Tá. Né? A minha opinião é que estranho não seria, ou estranho, nós poderíamos achar que houvesse agora, nessas alturas do campeonato, nessa pandemia, que o governo mudasse a sua posição negacionista. Então, ele negou máscara, ele negou distanciamento social, ele negou vacina, né? E agora nega vacina para criança. Então, sempre foi o contrário do que a ciência apontava. Então, não seria uma grande surpresa agora para nós se ele mudasse essa linha de raciocínio. Nunca mudou, não mudaria agora. Outro aspecto importante aí, já entrando na sua pergunta, é que essas vacinas, para chegarem até a população, todo mundo acha que a vacina começou a ser estudada agora, é uma vacina nova. Né? Não tem nada de novo nessa tecnologia. Essa tecnologia já vem sendo pesquisada há mais de 20 anos. Né? Nós esquecemos que nós tivemos a SARS, nós tivemos a MERS em 2012, a SARS em 2002. Então, são 20 anos dessas plataformas de pesquisa, inclusive para outras doenças. E agora, nós temos esses estudos feitos, né,
com metodologia adequada, são estudos randomizados, são estudos revisados por pares, né? E que foram aprovados pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos, A Anvisa americana. a Anvisa americana, pelo Centro de Controle de Doenças de Atlanta, por várias sociedades científicas internacionais, pela comunidade europeia, e chega na Anvisa, que passou um pente fino em todos os estudos e mostrou que a vacina e os estudos foram feitos com metodologia muito adequada. Eu vacinei minha filha de 12 anos, né? E estou ansioso para vacinar a minha filha de 7 anos, né? Então, se tem um recado que eu tenho que dar para os pais, é que vacinem seus filhos, porque a mortalidade no Brasil é cerca de 10 a 15 vezes maior do que nos Estados Unidos e na Europa. Isso tem a ver com a nossa vulnerabilidade do sistema de saúde para atendimento de crianças, né? E acomete crianças principalmente em áreas mais vulneráveis do país. Portanto, né, nós devemos sim vacinar nossos filhos com toda a segurança do mundo. As vacinas são seguras, efeitos colaterais mínimos, reversíveis, né? Já a doença não. A doença nós já perdemos quase 3 mil pessoas na faixa entre 5 e 19 anos ao longo dessa pandemia. Morrem uma criança a cada 24, 48 horas. Portanto, atrasar essa vacinação, alguém tem que ser responsabilizado. Se atrasar em 2 meses a vacinação, né, e é o que deve acontecer, porque até chegar a vacina, encomendar, chegar, ter a logística, operacionalizar e vacinar todo mundo que precisa, são 2 meses. Devem ser de 30 a 60 óbitos que tem que ser computado a alguém. E o nosso ministro da Saúde falando que não tem urgência. A gente vai continuar, tem muito assunto ainda para a gente conversar. Isso, a gente vai para o nosso intervalo, a entrevista coletiva volta já para a gente continuar discutindo o cenário da pandemia e também da vacinação aqui no nosso país. De volta com a entrevista coletiva, o primeiro deste novo ano, mas com um assunto infelizmente antigo, a pandemia e o que esperar para este 2022. A gente estava conversando aqui com o Dr. Carlos Starling, também com a Paula Távora. Paula, vamos retomar com você, que a gente estava falando sobre essa questão da vacinação, você tinha um ponto a acrescentar também. Porque o Carlos muito pertinentemente orientou e alertou os pais que não deixem de procurar a vacina quando disponível para essas populações, esse público-alvo que está aí polemizado. Que a tecnologia da produção das vacinas genéticas foi o que viabilizou a produção em larga escala e a disponibilidade de vacinas nos números que o nosso planeta necessita. E o Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações, exemplo, a ser copiado por vários países, né? Então, nos deem vacinas que nós poderemos ter sucesso com essa faixa etária de 5 a 11 anos e, se Deus quiser, abaixo de 5 também. E nessa ótica, por favor, aos pais, um alerta para que, né, Carlos, eles se preocupem com as outras vacinas do calendário vacinal infantil da primeira infância, e entre 5 e 15 anos, nós temos aí uma baixíssima cobertura vacinal que vem crescendo desde 2015, e outros vírus e outras bactérias ocupando um espaço aí de ressurgimento. E isso nos preocupa, doenças que estavam controladas, que voltam a nos preocupar. Então, o alerta aí aos pais, que nós estamos falando aqui de vacinação para públicos novos, né? Essa população exposta e que precisa de ser atendida, Sim. Que assim que disponível, vacinar contra o Covid e não esquecer das outras vacinas dos calendários que porventura estejam atrasados. Hoje, a nossa clínica fez um diagnóstico de um bebê de 2 anos com Covid. A apresentação da doença nos bebês, ela é um pouquinho diferente, pode Quais vir são com os um quadro sintomas? de diarreia, pode vir com manifestações cutâneas. Então, não são casos clássicos de síndrome gripal, né? Como todo mundo esperaria. Então, temos que incentivar também a testagem, né? Não permanecer com a dúvida de manifestações clínicas das crianças e dessa população que ainda não está protegida pela vacina. E perder o medo. A vacina é o recurso mais nobre para mudar a história natural da doença. E a gente tem exemplos
demonstrados de que foi possível controlar o que nós vivenciamos em 2020, em 2021 nós conseguimos retroceder, né? Então, agora, apesar do assim, de um cenário otimista, por um lado, para o ano que vem, a gente registrou essa semana um recorde de transmissão no mundo, mais de 1 milhão de casos num período de 24 horas. E uma das coisas, até que em Belo Horizonte, queria que o Dr. Carlos comentasse, que é considerado uma cidade que enfrentou razoavelmente bem a pandemia, se testa muito pouco. E o senhor faz parte desse comitê, né, da prefeitura, é um comitê consultivo, mas o prefeito parece que ouve muito esse comitê. Eu queria saber por que, mesmo uma cidade que enfrentou bem a pandemia, por que se testa tão pouco no Brasil? Um dos problemas, no princípio da pandemia até meados desse ano, é a disponibilidade de testes. O mundo inteiro competindo por testes, né? Então, comprar testes no mercado não é fácil. E o Brasil, infelizmente, não tem uma tecnologia tão ágil para a produção desses testes, né? Então, nós temos problemas para adquirir esses testes. Então, é um problema nacional, não é um problema local, né? O ideal seria que nós testássemos o máximo possível. Por quê? Você testa para tirar a pessoa de circulação e reduzir a transmissão viral. Mas a questão é ter testes disponíveis, né? A Paula pode, inclusive, falar melhor do que eu sobre isso, porque ela trabalha especificamente no nosso laboratório. Ela trabalha especificamente com essa tecnologia, né? E pode complementar essa resposta. Agora, Belo Horizonte trabalhou bem, muito em função também da postura, né, correta do prefeito, que assumiu, né, que, olha, eu não sei mexer com isso. Então, puxa a cadeira e falou assim, olha, você senta aqui e fala o que eu tenho que fazer, né? Foi por isso que nós tivemos a menor mortalidade do país dentre as capitais, né? Isso a partir de um estudo feito pelo Imperial College, né? Ele analisou todas as capitais brasileiras e viu exatamente que foi aqui. Mas isso também não foi coincidência, porque nós temos aqui uma excelente estrutura de saúde pública. Nós temos um dos melhores SUS do país. Portanto, investir em saúde pública, em infraestrutura de saúde, né, que não foi da agora, já vem de antes, mas foi aperfeiçoado nessa gestão, né, é que nós conseguimos evitar o que nós vimos em outros locais. Se outras capitais tivessem feito o mesmo, nós teríamos, em julho desse ano, que foi o estudo do Imperial College, menos 329 mil óbitos no país. Se tivesse feito o que nós fizemos aqui, né, o que foi aceito como sugestão à Prefeitura de Belo Horizonte. Ô Paulo, agora falando ainda nessa questão dos testes que o Murilo comentou, o doutor Carlos começou a responder. A gente está vivendo também, Belo Horizonte parece que já está entrando nessa toada de outras cidades também, de novos casos de gripe. Quase, acho que um surto, a Secretaria ainda não usa essa tecnologia, né, doutor Carlos, para falar desses casos da influenza. Mas muitas pessoas testando positivo também. Os sintomas são muito parecidos com os da Covid. A pessoa que está ali com aquela tosse, aquela coriza, fica, meu Deus, é gripe, é Covid. O que ela tem que fazer? Você pode dar essa orientação? Pois é, em adição ao que a gente comentou aqui sobre vacinas, a nossa velocidade, sem pular etapas, de ter vacinas de qualidade, o mesmo aconteceu com testes. Os testes laboratoriais nós desenvolvemos em tempo recorde também. E o entendimento para qual aplicação? O teste para a fase aguda, para ver anticorpos, para ver complicações, quais exames laboratoriais. E tudo isso foi desenvolvido em cima da lógica das sorologias e da imunologia, que é o que nos rege na condução de testes. A influenza já é um vírus conhecido em todas as suas mutações, e nós já tivemos várias epidemias de H1N1, a tal da gripe suína, já tivemos a aviária, H5N1. Então, assim, são famílias de vírus que também, assim como o SARS-CoV, têm as suas variantes e mutações. Então, a nossa surpresa é que, ao sucesso da vacinação no Brasil, nós começamos a relaxar as medidas protetivas, aí vírus que sempre existiram permaneceram ali. E aqueles que estavam compostos na vacinação de 2021,
nós tivemos aí o H3N2 também fazendo as suas movimentações e suas variações. Então, infelizmente, isso é inédito, tá? No ciclo evolutivo da influenza, a gente ter um aumento de número de casos no verão. No verão. A gente está surpreendido também. O H3N2 veio para incomodar com uma apresentação clínica muito semelhante, a síndrome gripal se confundindo, mas os testes já estão disponíveis há muito tempo. Então, o teste para verificação sorológica do antígeno do influenza, ele já existe. E agora nós temos testagem rápida, disponível, infelizmente, não ainda no SUS, mas o teste Covid-Flu, em que você tem como, a partir da mesma amostra, verificar a presença ou do SARS-CoV-2 ou do influenza A e B. E aí a nossa insatisfação em compartilhar com vocês e que a gente está vendo, sim, um aumento significativo de diagnóstico do H3N2. Sim, agora, a gripe sempre foi muito negligenciada de uma maneira geral, né? A gente, com colegas de trabalho, a pessoa está gripada, vai trabalhar e tosse, espirra para o alto. Parece que a Covid mudou um pouco essa nossa percepção com relação, né, a essas infecções. Né? De pois ir para o trabalho doente, né? Pensando hoje, considerando todo o nosso aprendizado com a Covid, agora essa situação da gripe também, o recomendado, a pessoa está gripada, seja com a variante nova e a Darwin ou a gripe comum, é ficar afastada mesmo do trabalho? O que é o ideal? Essa é uma medida muito interessante. Que nunca foi adotada, né? Não. A gente tem o hábito de ir trabalhar gripado, né? Desde que não seja uma gripe muito forte que te derrube, você vai ao trabalho. Então, essa orientação a gente gostaria mesmo de chamar a atenção da população, né? Essa curva de aprendizado que foi muito rápida na pandemia, ela vai servir de lição para todas as outras doenças, então, viróticas, né? Que essa manifestação clínica, essa percepção de sintomas, que as pessoas evitem, sim, usem máscara, né? E evitem, sim, a transmissão, principalmente no local de trabalho. A variante nova está já prevista na nova vacina. Em 2022, nós temos aí a boa notícia. Quando a vacinação de influenza começar, que a nossa população entenda a importância de procurar essa vacina logo que disponível, porque ela já vai contemplar essa variante. Doutor Carlos, queria fazer uma pergunta para o senhor, mas do ponto de vista político. O senhor fica à vontade para responder ou não. Como o senhor viu a atuação do Conselho Regional de Medicina durante essa pandemia? Do Conselho Federal. Conselho Federal. O Conselho Federal, ele se alinhou perfeitamente ao negacionismo, né? Ao negacionismo do presidente, por interesses políticos, houve um alinhamento. A Associação Médica Brasileira, a gestão anterior também se aliou. A gestão atual não. A gestão atual voltou-se para princípios científicos, o que nunca deveria ter afastado. Agora, o Conselho Federal não. O Conselho, ele se alinhou a uma tendência negacionista com a justificativa de defesa da autonomia do médico para prescrever e fazer o que ele quiser, né? Ora, nós temos princípios científicos que regem e éticos que regem a nossa profissão, né? E esses princípios não foram respeitados pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, foi uma catástrofe. Lamentável. Lamentável a posição do Conselho Federal de Medicina. Doutor, ainda um pouquinho nesse campo da política, a gente tem visto alguns países adotando novas restrições, menos rígidas, mas algumas restrições na Europa, Estados Unidos também, restrição de circulação, estabelecimentos. Aqui no Brasil, eu sei que é difícil a gente prever um cenário da pandemia para os próximos meses, mas o senhor vê disposição, por exemplo, do prefeito Alexandre Calil, se fosse necessário impor novas restrições à população, o senhor vê essa disposição nele e acha que o cenário é possível para esse 2022? Veja bem, o Calil ele não tem a menor preocupação em retroceder medidas. Nós criamos uma métrica para Belo Horizonte que foi uma matriz de risco, né? Nós, a princípio, criamos os termômetros, né? O R0, ocupação de leitos, terapia intensiva e enfermarias. Ainda estão sendo utilizados. Entretanto, nós evoluímos na métrica dessa pandemia. Evoluímos com a matriz de risco que contempla a incidência, a tendência da incidência em 10 semanas, né? A mortalidade, a letalidade e o índice de vacinação da população. Pontuamos isso, né? E hoje nós temos uma matriz de normalidade.
Essa matriz, se tiver com menos de 50%, fecha. Né? Fecha uma série de atividades. Não tenha, esse foi o compromisso e está publicado nos boletins e nas notas técnicas da Prefeitura. E eu não tenho a menor dúvida que o prefeito ele segue essa métrica, né? Porque o nível de compromisso e de responsabilidade que ele teve ao longo da pandemia com as recomendações técnicas foi precisa. Ele sempre questionou, ele sempre discutiu, as discussões são sempre muito acirradas, mas ele sempre respeitou os princípios científicos que foram orientados. Bom, fica o apelo, eu acho, para todo mundo também, para que, no momento adequado, tomar a terceira dose, quando for o caso, manter as medidas não farmacológicas, né? O uso de máscara, o distanciamento quando possível também. E agradecendo aqui a presença do Dr. Carlos Starling. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Prazer enorme, Lucas. Obrigado, Murilo. Um prazer, Paula. E eu desejo a todos um 2022 excelente, que nós tenhamos um ano com muito mais saúde, com muito mais alegria, né? Com muito mais disposição para as nossas atividades diárias e que possamos nos abraçar cada vez mais. De fato. Paulo, muito obrigado. Até a próxima. Eu também agradeço muito, Lucas, Murilo. Carlos, uma honra dividir banca com você aqui e desejar aos nossos telespectadores aí um 2022 repleto de esperança. É isso. A gente precisa que muito obrigado. A gente sonhe mais. Né? É isso. Murilo, até o próximo programa. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um bom fim de semana para todo mundo e até o próximo Entrevista Coletiva.